Seja muito bem-vindo ao canal O Histórias da Bíblia. Aqui, vamos explorar as narrativas mais cativantes, inspiradoras e repletas de ensinamentos da Bíblia Sagrada. Desde as épicas batalhas dos tempos antigos até os poderosos milagres e as sábias lições de vida, cada história nos leva a uma jornada de descoberta espiritual e reflexão pessoal. Prepare-se para se emocionar com relatos de coragem, fé inabalável, amor incondicional e redenção extraordinária. Nossos vídeos são projetados para tocar os corações e iluminar as mentes, trazendo à vida os personagens e eventos que moldaram a história da humanidade. Quer você seja um estudante da Bíblia, um buscador espiritual ou simplesmente alguém em busca de inspiração, este canal é para você. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas páginas sagradas e descobrimos as infinitas lições de sabedoria e verdade que elas contêm. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar essa jornada espiritual com seus amigos e familiares. Estamos animados para compartilhar essas histórias transformadoras com você. Bem-vindo à nossa comunidade de Histórias da Bíblia. Em tempos antigos, na terra de Israel, onde conflitos entre nações rivalizavam com a própria magnitude das montanhas que pontuavam a paisagem, uma narrativa de coragem e fé ecoava pelos vales e colinas. Era a história de um jovem pastor chamado Davi, cujo nome se tornaria sinônimo de bravura e determinação, e de um gigante temível conhecido como Golias, cuja sombra lançava medo nos corações dos mais valentes guerreiros. Esta é a história de como um simples pastor se levantou para desafiar o destino e, contra todas as probabilidades, se tornou um dos maiores heróis da história de Israel. Esta é a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias é uma das mais famosas e inspiradoras narrativas bíblicas, repleta de coragem, fé e superação. Vou contar com detalhes, desde o contexto histórico até o desfecho emocionante. No tempo em que os filisteus e os israelitas estavam em conflito, havia um gigante chamado Golias, que era campeão dos filisteus. Golias era um homem imponente e temido, medindo cerca de 6 covados e 1 palmo de altura, cerca de 2,90 metros. Seu tamanho e força o tornavam praticamente invencível em combate. O exército de Israel, liderado pelo rei Saul, estava acampado em uma colina, enquanto o exército dos filisteus estava do outro lado de um vale, posicionado em uma colina oposta. Golias desafiou os israelitas a enviarem um guerreiro para enfrentá-lo em combate singular, decidindo assim o destino da batalha. Os israelitas tremiam diante do desafio de Golias. Nenhum dos soldados se sentia capaz de enfrentar o gigante em combate. Até que um jovem pastor chamado Davi, filho de Jessé, chegou ao acampamento para trazer mantimentos para seus irmãos que estavam no exército. Ao ouvir o desafio de Golias e ver o medo que assolava os soldados de Israel, Davi se encheu de coragem e determinação. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante, confiando no poder de Deus para guiá-lo e protegê-lo. Saul inicialmente duvidou das habilidades de Davi, pois ele era apenas um jovem e inexperiente pastor. No entanto, Davi explicou que já havia enfrentado ursos e leões para proteger seu rebanho, confiando na ajuda de Deus, e que faria o mesmo contra Golias. Saul, vendo a determinação e a fé de Davi, consentiu. Ele ofereceu sua própria armadura e espada a Davi, mas estas eram pesadas e desconfortáveis para ele. Davi preferiu confiar em sua funda, uma arma simples que ele dominava com destreza. Davi então se dirigiu ao rio e escolheu 5 pedras lisas. Com sua funda em mãos e sua fé inabalável em Deus, ele avançou corajosamente em direção ao gigante, enquanto Golias zombava dele, insultando sua juventude e sua aparente fraqueza. Quando Davi se aproximou de Golias, ele declarou com confiança que não estava ali por sua própria força, mas pelo poder do Deus de Israel. Ele lançou uma pedra com sua funda, que atingiu Golias em sua testa desprotegida, derrubando-o no chão. A multidão de filisteus e israelitas ficou chocada ao ver o gigante caído. Davi, então, correu até Golias, pegou sua própria espada e cortou-lhe a cabeça. O exército dos filisteus fugiu em pânico ao presenciar a derrota de seu campeão. Os israelitas, fortalecidos pela vitória de Davi sobre Golias, perseguiram os filisteus e os derrotaram completamente. Davi se tornou um herói nacional, aclamado por sua coragem e fé em Deus.
Após essa vitória, Saul deu a Davi uma posição de destaque em seu exército, e o jovem pastor eventualmente se tornou um grande rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e justiça. A história de Davi e Golias continua a inspirar pessoas em todo o mundo, lembrando-as de que, com fé e coragem, até mesmo os obstáculos mais imponentes podem ser superados. O contexto histórico em que se desenrola a narrativa de Davi e Golias é crucial para entender a profundidade do conflito entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram um povo poderoso que habitava as regiões costeiras da Palestina, e frequentemente entravam em conflito com os israelitas, que estavam estabelecidos nas terras interiores. Nesse cenário tenso, as batalhas eram comuns, e ambas as partes buscavam garantir sua supremacia sobre a outra. Golias, o gigante filisteu, personificava o poder e a força dos inimigos de Israel. Sua altura e reputação intimidavam até mesmo os guerreiros mais valentes. Por outro lado, Davi representava algo diferente. Ele era apenas um jovem pastor, aparentemente desprovido de poder militar ou influência política. No entanto, sua fé em Deus e sua coragem eram extraordinárias. Davi não se deixou intimidar pela aparência ou pela reputação de Golias. Ele confiava plenamente no poder de Deus para guiá-lo e protegê-lo. A escolha de Davi de enfrentar Golias com uma funda em vez de usar armadura e espada é emblemática. Enquanto Saul e os soldados confiavam em armas convencionais, Davi confiava em algo mais, em sua habilidade, sua fé e sua conexão com Deus. Isso mostra que a verdadeira força não vem das armas materiais, mas da confiança em algo maior. Quando Davi derrubou Golias com uma única pedra, isso não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração do poder de Deus agindo por meio de uma pessoa aparentemente frágil. Davi não venceu sozinho, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para mostrar que ele é capaz de superar qualquer adversidade. Após a vitória, Davi não se deixou levar pela glória pessoal. Ele reconheceu que sua vitória foi obra de Deus e permaneceu humilde. Essa humildade e dependência contínua de Deus o acompanharam ao longo de sua vida, mesmo quando ele se tornou rei de Israel. A história de Davi e Golias é atemporal porque fala sobre valores universais, coragem, fé, humildade e a crença de que mesmo os mais improváveis podem alcançar grandes feitos quando confiam em algo maior que eles próprios. Esses são os elementos que tornam essa história tão inspiradora e relevante até os dias de hoje. Depois da derrota de Golias e da fuga dos filisteus, a notícia da vitória de Davi se espalhou rapidamente por toda a terra de Israel. O povo estava maravilhado e cheio de admiração pelo jovem que havia enfrentado e vencido o temível gigante. A coragem e a fé de Davi não passaram despercebidas pelo rei Saul. Ele reconheceu o valor e o potencial desse jovem pastor e decidiu mantê-lo perto, oferecendo-lhe um lugar em seu exército. Davi aceitou a oferta de Saul e se tornou um membro ativo das forças militares de Israel. A presença de Davi no exército de Saul não passou despercebida pelos outros soldados. Muitos ficaram impressionados com sua destreza e coragem, e rapidamente se tornaram seus admiradores. Davi ganhou a confiança e o respeito de seus colegas de armas, tornando-se uma figura influente no exército. No entanto, a ascensão de Davi também despertou ciúmes e inveja em alguns. Entre aqueles que o invejavam estava o próprio filho de Saul, Jonatas, que viu em Davi uma ameaça ao seu lugar na sucessão do trono. Apesar disso, Jonatas e Davi desenvolveram uma amizade profunda e leal, que resistiu às adversidades e provações que estavam por vir. Enquanto isso, o rei Saul enfrentava seus próprios desafios. Sua desobediência às ordens de Deus havia levado à sua rejeição como rei, e o Espírito do Senhor se retirou dele. Saul vivia atormentado por um espírito maligno que o perturbava constantemente, mergulhando em momentos de profunda angústia e desespero. Em meio a esse cenário de conflitos e incertezas, Davi se destacava como uma luz de esperança para o povo de Israel. Sua fé inabalável e sua confiança em Deus o tornavam um líder natural, capaz de inspirar e motivar outros a seguirem seu exemplo. No entanto, o caminho de Davi rumo ao trono de Israel estava repleto de desafios e perigos. Ele enfrentaria traições, conspirações e batalhas épicas que testariam sua coragem e sua lealdade a Deus. Mas, em cada momento de dificuldade, Davi se agarrou à sua fé e confiança em Deus, encontrando forças para superar todos os obstáculos que surgiam em seu caminho. A história de Davi é uma saga de coragem, fé e determinação.
É a história de um jovem pastor que se tornou o maior rei de Israel, não por sua própria força, mas pela graça e o poder de Deus que agiam por meio dele. E é essa mesma graça e poder que continuam a inspirar e transformar vidas até os dias de hoje. E assim, a história de Davi e Golias ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, com coragem, fé e determinação, podemos superá-los. Que as lições de Davi nos inspirem a enfrentar nossos próprios gigantes com confiança e determinação, sabendo que o poder da verdade e da justiça sempre prevalecerá. Se esta história tocou seu coração e inspirou sua jornada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este, compartilhar com seus amigos e familiares, é claro, deixar um comentário compartilhando suas reflexões e experiências. Juntos, podemos espalhar a mensagem de coragem e esperança para o mundo. Obrigado por fazer parte desta jornada inspiradora.